os olhos para a bendita esperança, certo? O que seria essa bendita esperança? Aí nós vamos falar aqui sobre breve Jesus virá, né? Até um hino da harpa cristã, né? Breve virá. Então nós vamos continuar aqui. Uma questão que ele coloca aqui, né? O autor da revista, é a certeza deste grande evento, né? A certeza da vinda de Jesus. É tão certo como o dia após o outro, né? Então, só que ele diz assim que tem algumas sinalizações que vão mostrar a brevidade desse evento, né? E essas sinalizações são os sinais da volta de Jesus, que está lá em Mateus 24, né? Inclusive, nós estamos vivendo uma situação que parece que, eu falei na quinta-feira passada, parece que já estamos vivendo o apocalipse, né? Mas, para todas aquelas ocorrências que está escrito lá no Apocalipse, ela vem nós acreditamos de um evento que desencadeará todos aqueles eventos escatológicos. E esse evento que vai desencadear é exatamente a vinda de Jesus, certo? A segunda vinda de Cristo, ela está bem assim ensinado na Bíblia, né? Vocês vão principalmente no Novo Testamento, né? Principalmente no Novo Testamento, certo? Aqui nós vamos ver que, de forma geral, né, nós temos muitas visões sobre a volta de Jesus, mas nós aqui na Assembleia de Deus, nós acreditamos que a volta de Jesus se dará quando? Antes, somos pré-tribulacionistas, né? Ou seja, antes da volta de Cristo. Então, nós entendemos, irmãos, que essa questão da segunda vinda, ela tem que ser entendido assim, são duas fases distintas, né? Primeira fase, como é que nós denominamos? Rapto da igreja, ou seja, o arrebatamento. Isso foi ensinado por Paulo nas cartas aos Tessalonicenses, né? O mesmo Senhor descerá do céu, e os que estão mortos ressuscitarão primeiro, e os vivos serão transformados e arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Mas a outra fase da volta de Jesus, qual é? A segunda fase é a vinda de Jesus em glória. Então, na leitura bíblica que foi feita hoje, o versículo 11, quando de fato Jesus foi elevado às alturas, né? Aí todos os discípulos viram, e os anjos disseram: homens, varões Galileu, por que vocês estão olhando para cima? Do mesmo jeito como Jesus veio, ele vai voltar do céu. Então, esse tópico aqui, esse ensinamento, ele está falando da segunda vinda de Jesus em glória, né? Então, quando é que se dará? No final da grande tribulação. O que é a grande tribulação? É aquele evento escatológico que Daniel revelou, o Espírito Santo revelou, Deus revelou a Daniel, que são 70 semanas. Então, dentro do cronograma bíblico, já se cumpriram 69, falta só uma semana. E essa semana corresponde a 7 anos. Então, entre a primeira fase, nós temos 7 anos, chamada Grande Tribulação, e a segunda fase, que é a vinda de Jesus em glória. Então, essas são as duas fases distintas da volta de Cristo, certo? Então, breve Jesus virá. Nós já falamos sobre essas duas fases da sua volta, né? Da sua vinda. Aí nós temos um segundo aspecto aqui,
desse tópico, que é: quem foi que falou que Jesus, ele mesmo prometeu, né? Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, né? Credes em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Aí ele diz: e quando eu for, virei até vós e levarei vós para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês possam estar comigo. Está em João 14, do 1 ao 3, certo? Então, vocês podem... essa é uma referência básica da promessa da volta de Jesus, né? E antes do Pentecostes, os discípulos, entendam bem, os discípulos, eles foram gradativamente sendo mostrado a ele, né, as doutrinas, os ensinamentos. E até ali o momento em que eles estão conversando com Jesus, né, antes da ascensão de Jesus, aqui nós podemos dizer que os discípulos não tinham ainda um entendimento, uma compreensão exata sobre quando é que seria a volta de Cristo. Por isso que eles ficaram perguntando, versículo 6 da leitura que o irmão fez. Qual foi a pergunta que eles fizeram? Qual foi? Senhor, quando o Senhor vai restaurar? Qual vai ser o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Então a pergunta é uma pergunta bem que todo mundo faz hoje, né? Quando será? Quando será? E aí, sobre essa pergunta, nós não podemos responder, né? Porque nós não sabemos. Mas o texto bíblico diz aí, né, no comentário, que a visão dos israelitas, como a visão de muitos de nós, se nós, como diz Paulo, né, se nós atentarmos para Cristo somente nas coisas desta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas a visão deles era uma visão ainda física, política. Eles achavam que Jesus iria sentar no trono como Davi, iria reinar em Jerusalém, iria ser Israel, Jerusalém, o centro do mundo, ia mandar um reino politicamente falando. Só que esse pensamento era o pensamento que dominava todos aqueles israelitas, né? Glória a Deus. Mas não foi bem assim, né? O que Jesus ensinou, né? Aí Jesus vai falar de uma missão da igreja, né? Na verdade, o propósito de Deus é alcançar as nações. Mas não é um domínio militar, não é um domínio político, não é um domínio assim hegemonicamente que ele vai fisicamente estar ali, não. É um domínio espiritual. O reino de Deus, quando vem ao homem, ele é a transformação do coração velho em um novo coração. É o homem deixar de ser dominado manietado pelo pecado, para se tornar servo de Deus. Esse é o domínio do reino, certo? Então a gente pode ver aqui ainda duas razões, né? Duas razões principais pela qual essa promessa aqui nós vamos perceber aqui, ó. Uma das razões é que o dia e a hora dessa bendita esperança, quem é que sabe? O dia e a hora. É um conhecimento exclusivo, diz aqui o texto. Jesus, no seu ministério terreno, disse: nem os anjos. E ele chega a dizer que nem o filho, né? Porque na condição de obediente, de homem, de servo, ele estava cumprindo a missão, né? Era um conhecimento exclusivo do próprio Pai. E está fora de toda a cogitação humana. O homem até tenta... Tem um pessoal que coloca números, né? Teve religiões que marcaram para uma determinada data.
mas está fora de toda a cogitação, de todo o radar humano. Não dá para adivinhar, não dá para você, através da numerologia, isso aí é coisas do homem. Mas a verdade é que nós precisamos estar esperando essa bendita esperança que é a volta de Jesus, né? Eu quero também concluir que essa restauração que os discípulos disseram aqui, não era somente para uma nação, que é a nação de Israel. Essa restauração, ela englobava toda a humanidade. E é baseado na morte de Cristo, né? Cristo morreu, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, independente de nação, independente de etnia, de raça, independente de posição social, todo aquele que crê, diz a Bíblia, será salvo. Então, a missão, na verdade, eu acredito que isso aqui faz parte até da preparação, né? Até da nossa ocupação. Porque se a igreja, né, ficar apenas de braços cruzados, aí você não vai, você tem que estar aplicado nessa missão. E a missão é a missão evangelística, né, de falar de Jesus para as pessoas. Como diz o versículo 8, ser testemunha até os confins da terra. Eu vou adiante ainda, falando ainda para os irmãos, falando que Jesus breve voltará, né? Já falamos aqui sobre a vinda de Cristo, né? Como é que vai ser essas duas fases, a promessa que foi feita por Jesus. E eu quero dizer que está se aproximando o dia. Está se aproximando esse dia, né? Os sinais, um dos sinais que nós temos observado, quais são? Peste, doença. Ele cita aqui outros sinais, mas a vinda de Cristo, na promessa do Espírito Santo, é outro sinal. Ele cita aqui o sinal de Israel. Nós temos guerras, rumores de guerra, né, o avivamento, mas também a frieza espiritual, né? Frieza espiritual. Também pode ser um sinal. Jesus diz, por se multiplicar a iniquidade, o pecado, muitos vão se esfriar. Até preguei isso aqui sobre uma doutrina aqui sobre a frieza espiritual dos nossos dias, né? Então, esse é um sinal que o dia se aproxima. Então a gente precisa estar sinalizado. Jesus falou sobre os homens, a exemplo do dia de Noé, né? Como é que diz lá? Comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, festejavam. Ninguém estava se preocupando com Deus. Quando de repente o Noé entra na arca junto com seus familiares, Deus traz ali aquela... E aí é um momento inesperado. Ninguém tá esperando, na verdade. O mundo não está nem aí para esse negócio de volta de Jesus. Aí ele virá, como diz a Bíblia, como um ladrão. Não é que Cristo seja ladrão, né? Ele é o fator surpresa, o elemento surpresa. Quando ninguém espera, aí chega o dia. Eu lembrei agora de uma passagem bíblica de um rei chamado, esqueci agora o nome dele, mas ele estava lá, ele foi os vasos da casa de Deus e ele levou fez uma grande festa. Isso está registrado no livro do profeta Daniel. Nessa festa, irmãos, ele festejando, curtindo, era muita bebedeira, e de repente o rei Belsazar apareceu na parede uma escritura, e houve todo aquele tremor, né? E ninguém sabia a tradução daquilo, mas ali era uma palavra que Deus estava revelando, né? Que o tempo daquele reino estava chegando ao fim. E até Daniel, que interpretou essa palavra, aconselhou ele a se converter, a se arrepender, mas ele não quis nada com Deus,
Aí foi a queda de Babilônia, né? Caiu a grande Babilônia, que representa no Apocalipse todo esse sistema comandado pelo adversário. Esse sistema mundano, esse sistema que envolve tanta questão, né, político, a questão de dominação, mas que está, né, esse sistema dominado pelo próprio maligno, que está fadado a uma queda. E a Bíblia diz: caiu a grande Babilônia. Isso é um acontecimento dentro da grande tribulação, certo? Vamos. Bem, eu sei que Jesus virá. Estamos cientes disso? Você está ciente disso? Glória a Deus, você sabe disso. E o que fazer para aguardar a volta de Jesus? Eu acho que esses dois pontos finais, ele vai responder essa questão. A certeza, agora a preparação. Como esperar a volta de Cristo? Como é que se espera? Aí ele diz aqui a necessidade de você vigiar. A vigilância. Por que é necessário vigiar? Glória a Deus. É porque o próprio Cristo, ele expressou em várias parábolas sobre aquela passagem, né, é tipo um mordomo que cuida da casa. Aí ele, ao invés de trabalhar com dedicação, ele começa a beber, a bater nos conservos. Aí o dono da casa virá para prestar conta sem ele nem esperar. Então, por isso a necessidade de estar vigiando. Essa palavra vigiar, o que nós podemos definir essa mensagem, essa palavra? Vigiar é o estado de quem permanece alerta. É preciso estar alerta, né? O mundo está no caos, numa situação de sem saber o que fazer. E a igreja, ao invés dela ficar se alimentando das mensagens atuais, né, de tanto pavor, de tanto terror, ela tem que se alimentar da palavra de Deus, né, para estar atenado, estar alerta, porque se não tiver alerta, pode correr um risco, o risco de se afastar de Deus, se esfriar, morrer espiritualmente. E como diz os próprios incrédulos, diz: cadê a vinda de Jesus? Tanto tempo, né? Cadê que não acontece? Mas nós vamos entender aqui que tem o Cronos, que é o tempo, e tem o Kairos. Tem esses dois significados. Cronos, tempo, e circunstância, Kairos, o tempo de Deus. Ninguém sabe a hora. Ninguém pode marcar o tempo. Aqui a gente pode falar também que somos exortados a essa prática da vigilância. A vigilância tem que ser sempre. Agora que vigilância é você estar acordado. Acordado aqui não é materialmente, né? Porque ninguém vai ficar 24 horas acordado, né? A gente tem que dormir, até muito saudável. Tem gente hoje que está trocando, né, irmão Roberto? A noite pelo dia. Passa a noite acordado, assistindo ou vendo alguma coisa, perde o sono, aí vai dormir durante o dia. Muitos estão dormindo agora, mas não estão nem aí para a escola dominical, porque estão dormindo. Realmente é sacrificante. O cara, eu sei que hoje até que tem um solzinho bem quente, foi? Porque tem umas manhãs aí que dá chovendo, que dá sono mesmo, viu? Dá vontade de dormir e continuar dormindo. Mas a gente tem que trabalhar, encarar a chuva, pegar o trabalho, né? Mas as pessoas que não trabalham, aí passa a manhã toda dormindo, aí perde o horário do almoço, ao invés de almoçar, vai merendar, ao invés de jantar, vai almoçar.
aí empurra pela noite, aí esse metabolismo, ele afeta, você sabe, né? Que a gente, eu sempre falo sobre essa questão da saúde, porque essa questão da boa alimentação, de ter uma disciplina do sono, isso é muito importante para a saúde do cidadão, da mulher e do homem, viu? Então a gente tem que estar atento para isso. Então, mas manter acordado é você estar alerta, vigilante sobre esse evento. Vamos lá. Quais são as palavras que exortam a vigilância? Mateus 24, 44. Não sabeis a hora que há de vir Cristo, vosso Senhor. Ninguém sabe quando é que vai acontecer a vinda de Jesus. A verdade é essa. Ninguém. Nenhum homem sabe, né? Nenhum ser humano. Tem uns que marcaram aí para como nós temos aí igrejas que marcaram a data, né? Teve até irmãos que, revelações, que venderam suas propriedades, foram para um monte. E a gente tem que ter, a gente não pode desprezar as profecias, mas a gente tem que botar um pé na frente e um atrás. A gente não pode estar, porque tem, hoje em dia mesmo, devido a essa questão da notoriedade, né, sensacionalismo, as pessoas querem adeptos, querem curtições, querem inscritos, querem aparecer como grande homem de Deus, grande profeta. E eu já vejo logo, compartilhe, marque uma pessoa. Aí pode ser que Deus esteja falando, mas quando Deus fala, Jesus diz assim: olha, não diga para ninguém quem foi que te curou, vá lá para o sacerdote. Mas hoje nós temos essa publicação da pessoa em si, né? E nessa questão, muitas vezes as pessoas querem chamar a atenção para si, né? E a gente tem que vigiar, porque senão a mensagem sensacionalista pode levar a pessoa a um pânico, né? Ao invés de ajudar as pessoas sem Jesus, a gente vai causar pânico nas pessoas, né? Com determinadas palavras. É preciso estar vigiando, né? Ninguém sabe o dia nem a hora. Eu sei que o evento que marcará o início da semana profética de Daniel, que está em Apocalipse, é o arrebatamento. A abertura dos 7 selos, né? Que é os cavalo branco, como é que diz, né? Cavalo vermelho. Cada um tem uma conotação. O anticristo, guerra, a mortandade, a fome. Cada um tem as suas representações. Isso dentro do panorama bíblico, eu estou falando da 70ª semana de Daniel, que está pormenorizada no Apocalipse, mas o evento, depois do capítulo 3 de Apocalipse, é o arrebatamento. Certo? Então é por isso que, às vezes, nós vemos determinadas mensagens com conteúdo bíblico, assim, misturado. O Velho Testamento, misturado com revelações do Apocalipse, como já acontecendo hoje. Isso aí acontece muito. Como nós vimos lá em 11 de setembro, né? Não sei se vocês lembram desse evento. Mas quando eu vi aquele negócio ali, o irmão Dino, Jesus está voltando. Realmente Jesus está voltando, porque houve toda aquela... E engraçado que foi televisionado, né? Um negócio assim, então, o avião caindo em cima daquelas torres. Aí a gente viu, pelo amor de Deus, agora Jesus está voltando mesmo. Já está com quanto tempo já? 19 anos, né? É isso mesmo. Passou o tempo, eu não sei. Você sabe quando é? Mas o que você tem que saber? Estar vigilante. Você é exortado a vigiar. Está acontecendo esse evento agora, essa mortandade agora, a gente está preocupado. Quem é que não tem medo de ser entubado? De ficar doente, de morrer? É um medo medonho. Mas aí a gente tem que... O irmão estava até falando ontem aqui, né? Eu disse, irmão, tem gente que não acredita nessa negócio da senha, né? Quando chegar a sua senha, eu disse, meu Deus do céu. Mas a verdade é que
Nós queremos ser a geração do arrebatamento. Mas não sei quando é que Jesus voltará, mas nós somos exortados a vigiar. Então, irmãos, nós temos várias parábolas, mensagens do apóstolo Paulo sobre a vigilância. Nós somos do dia, não da noite. Nós precisamos vigiar contra a questão do pecado. O pecado, ele vai minando, né? É como ele vai querendo infiltrar nos corações dos crentes. E os crentes têm que viver uma vida separada, né? A Bíblia diz lá em Hebreus 12:14, que nós temos que viver em paz e em santidade. Sem a santidade, ninguém pode ver a Deus, certo? Outra coisa importante sobre a necessidade de vigilar, da vigilância, além de você ser exortado a vigiar, tem muitos, como eu falei aqui já, alarmes falsos. O que são alarmes falsos? O que nós poderíamos dizer de alarmes falsos? São pessoas tentando adivinhar o tempo da volta de Jesus. Quando Jesus disse, nem o dia, nem a hora. Teve alguns que dizem, mas o ano eu sei. Que Jesus falou do dia nem a hora. Mas o dia e a hora é uma palavra que denota a data. Se Jesus falou o dia e a hora, o ano também está incluso. Ninguém sabe o dia do mês, né? O mês, nem um ano. Ninguém sabe de nada. O importante é que nós precisamos estar atentos contra diversos alarmes falsos. Alarmes falsos são os vários falsos profetas que, em cima dessa questão, assustaram as pessoas, né? E começaram a reinterpretar, a pegar textos e marcar datas, e até hoje falharam muito, erraram muito, tentar adivinhar isso. Então eu vou só ler aqui um texto. A palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. Essa maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer esperança aos crentes, não a incredulidade, falsa expectativa, falsos alarmes. A pior coisa que tem é quando a pessoa dá um alarme falso, né, Roberto? O alarme falso é algo que você alarme, a gente tem que entrar em ação. Mas se for uma coisa falsa, aí daqui a pouco vai desacreditar, porque de tanto alarme falso, é por isso que você tem que estar vigiando, para você não dar crédito em alarmes falsos. Então ninguém sabe o dia nem a hora. Vamos partir para a conclusão aqui do terceiro tópico, certo? Nós falamos sobre a necessidade da vigilância, falamos aqui sobre a volta de Cristo, que será breve. Eu falei sobre a expectativa, como aguardar. Uma das questões de aguardar, eu aqui toquei sobre a questão da vigilância, mas eu também falei sobre a santidade, a própria esperança, né? Você tem gente cristão mesmo, Assembleia de Deus, que não crê mais na volta de Cristo. E a gente percebe isso porque, como é que eu posso me expressar? O apóstolo diz que para Deus, um dia, né, ou 1000 anos, Deus não conta tempo. Ele vai estabelecer o seu propósito, né? Então é preciso estar atenado, né? Senão você vai desacreditar, aguardar a volta de Jesus com fé no coração. Tem uma palavra bíblica que você tem que amar a vinda de Cristo, amar, certo? Se você desprezar, se você não cuidar, se você não está nem aí, se você viver uma vida dissoluta. E outra coisa muito importante é você manter, conforme Mateus 25, a parábola daquelas 10 virgens, é manter a presença, cultivar a presença do Espírito Santo na sua vida. Cultivar a presença do Espírito Santo na sua vida, certo? Mas eu posso também
falar sobre fidelidade. É outra forma de como aguardar a volta de Jesus. Vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristã na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo, Ele exige santidade do seu povo, né? Da mesma forma, da mesma maneira, um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. Então aqui ele define a fidelidade como lealdade. Então em um tempo de crise na moralidade, né? É um tempo de esfriamento na fé, é um tempo de rebeldia contra Deus, é um tempo em que a Bíblia está sendo ultrajada por muitos, né? Muitos não acreditam na palavra de Deus. Então é um tempo em que o cristão tem que se pegar com Deus, tem que se manter firme na sua fé, tem que se manter leal ao compromisso que ele tem com Deus, né? Essa questão da lealdade fala da obediência, né, ao Senhor Jesus Cristo. Jesus ordenou, Ele mandou a gente aguardar a sua vinda, né, esperar a sua vinda, né? Essa expectativa não se pode jamais nós negligenciarmos. Então, tem outras questões sobre a questão da fidelidade aqui. Termos da fidelidade também significa verdade, né? Como eu falei, lealdade. Tudo tem o mesmo significado, certo? Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância. Constância. Essa questão da constância nos leva ao entendimento de que é preciso esperar, né? Esperar a volta de Jesus. Como nós temos frisado, essa expectativa, Jesus virá para aqueles que estão acreditando, para aqueles que estão esperando, para aqueles que estão vigiando, para aqueles que estão esperando. Glória a Deus. Vamos seguir aqui nesse tópico 3, né, que eu falei que é o terceiro tópico. Esse terceiro tópico, ele desborda aqui, né, ele divide-se em pelo menos 4 aspectos. Eu falei do primeiro aspecto, sobre a definição, a fidelidade de Deus. O que nós podemos entender como fidelidade de Deus? A Bíblia diz que Deus, Ele vela para cumprir a sua palavra. Isso está dentro da própria, como é que eu posso dizer, o próprio ser de Deus. Deus é um ser fidedigno à sua palavra, fidedigno, né, às suas promessas, né? O homem, como a gente sabe, ele tem muitas promessas, não é verdade? Quantas promessas que a gente vê dos homens e quantas promessas que não foram cumpridas? Muitas. Mas uma coisa é certa, dentro do caráter de Deus, o que Deus prometeu, Ele não vai deixar de cumprir, certo? Então a ideia da fidelidade de Deus é que nós precisamos, Deus Ele não mente, Deus não mente, o homem mente. O homem querendo, até mesmo, por exemplo, ganhar uma eleição, ele mente. Ele promete muita coisa. Quando vai ver, não faz nada do que ele prometeu. Até porque, às vezes a pessoa está no plano, quando chega é aquela, né? Quando você chega no poder, você percebe que tem uma burocracia grande para você até cumprir o que você prometeu. Está entendendo? A pessoa tem até a boa vontade, mas existe uma grande barreira para você transpor e cumprir o que você prometeu. Mas Deus não tem barreira para Deus, não. Não tem tempo, não tem obstáculo. Deus é fiel à sua promessa. Agora tem uns irmãos que parece até se tornou tipo assim um chavão, né? Evangélicos.
Irmãos, Deus, quem tem promessa de Deus aqui? Aí o pessoal, é eu. Então pronto, você não vai morrer não, tão cedo porque você tem promessa de Deus. Né? Mas tem muita gente que tem promessa de Deus e morre, né? Isso acontece. Então não vá muito nesses chavões evangélicos não, viu? Eu sei que a maior promessa que nós temos, qual é a maior promessa? Qual é a maior promessa? Ser rico, ter muito dinheiro, ter muitas posses. É verdade? É não. A maior promessa. Irmão, o irmão era crente, servo de Deus, fiel a Deus, esperando a volta de Jesus. Pegou Covid, foi entubado, morreu. Cadê a fé dele? Meu irmão, a maior promessa é a vida eterna. A morte é uma passagem. Estamos aqui numa guerra, no deserto da vida. Né? Bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor. Mas a maior promessa de Deus para o homem é a vida eterna. E a vida eterna, Jesus diz, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja só o pó nas cinzas. Mas a Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu com grande alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que estiverem mortos, esteja lá na corrupção, mas eles serão transformados, serão ressuscitados em um corpo imortal, incorruptível, indestrutível, um corpo que vai estar para toda a eternidade. Por isso que a maior promessa é a vida eterna. E essa vida eterna, ela é acessível a todo aquele que crê na morte de Jesus Cristo, seu Filho, que morreu, que foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou para garantir ao homem a certeza que a eternidade é garantida pelo aquele que fez, fiel é quem fez a promessa, e ele vai cumprir. Glória a Deus. Então a fidelidade também como virtude cristã, dentro dos atributos que o cristão tem que desenvolver, vocês lembram desses atributos? Amor, bondade, mansidão, benignidade. Tem também essa palavra, qual é? Os atributos morais de Deus que reflete na vida do ser humano, fidelidade. Diz o provérbio, homem fiel, quem o achará? Do ponto de vista humano, não tem nenhum homem fiel não. Mas segundo o cultivo de uma vida, outra coisa que você deve aguardar à volta de Jesus, é cultivar a disciplina da oração e do jejum, e da leitura bíblica também. É uma preparação para a volta de Jesus. Porque a pessoa, irmão, nós arratamos assim, parece que muitos de nós, às vezes nós negligenciamos a leitura bíblica, né? Aí se alimentamos de más notícias. Já pensou como é que vai ser o dia dessa pessoa? Já amanhece o dia vendo más notícias. Quando liga a televisão, já aparece aquele homenzinho encapuzado com a foice na mão. Você, rapaz, meu irmão, dá logo um problema no seu coração. Você começa a sentir várias preocupações e não sei quantas pessoas, e hospitais lotados, e pessoas entubadas. Meu amigo, você tem que parar com esse negócio aí. Senão você vai morrer antes do tempo. Você tem que procurar, como diz Jeremias, eu quero trazer à memória, eu quero trazer à minha mente, o quê? O que me traz esperança. E o que é que me traz esperança? A bendita, como diz aqui o texto, a bendita esperança, como diz assim, aguardando a bem-aventurada, a bendita esperança e o aparecimento do grande Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se não tiver isso aí, irmão, a pessoa esmorece, entristece, se decepciona e não cultiva esse atributo que o cristão deve cultivar, que é a fidelidade a Deus. Mas eu quero concluir, eu estou dizendo concluir a terceira ou a quarta vez, né? É porque é o terceiro tópico.
São 4 subtópicos. No quarto subtópico, nós temos tempos e estações. Essa resposta de Jesus, ela é bem clara, vocês já perceberam, né? Eu já até citei. O que significa tempos e estações? Quando os discípulos perguntaram, quando restaurarás o reino a Israel? Quando? Quer saber quando o Senhor vai sentar no trono? O Senhor vai derrubar o Império Romano? O Senhor vai pelejar contra os César? Vai colocar os exércitos romanos tudo por terra e vai dominar sobre a nação de Israel? Calma, não vos pertence saber o tempo. Ou seja, o tempo aqui é uma palavra do grego cronos, né? A cronos, a contagem do tempo. E nem tampouco as estações, que é a ocasião da volta de Jesus. O tempo não se pode contar. Não, irmão, já se passaram tantos anos. Não, acho que Jesus... Não. Então a gente tem que esperar. Está, como ele disse aqui, ó, está ocupado. Porque nós, se ficarmos assim desocupados, sem se ocupar com a nossa mente, com a palavra de Deus, nós vamos acabar, né, perdendo essa questão dessa expectativa. Como diz o texto, né? O Senhor virá numa hora em que muitos estavam se deleitando com os prazeres deste mundo, se banqueteando com os banquetes, como Belsazar estava banqueteando com seus pares, estava nem aí para a questão espiritual, só festa. Aí veio a palavra de juízo para ele, ele não atentou, ainda escutou a mensagem de Daniel, estava nem aí. Acabou que a grande, na época, Babilônia caiu nas mãos dos medos persas. Então esse tempo e estação não pertence ao homem. O que pertence ao homem é desenvolver a salvação através do fruto do Espírito e da prática da obra de Deus executada pela igreja local, pela sua vida, para ele estar sempre ocupado e não perder essa expectativa. Então, são essa mensagem, irmãos, para nós. Nós vamos, nesta manhã desse dia, né, 28 de março de 2021, nessa igreja, agradecer a todos os amados irmãos que porventura estejam na nossa escola bíblica. Hoje os nossos músicos nem vieram, mas eu quero convidar aqui o irmão Benassi. Dá um microfone daquele mesmo, viu? Para ele louvar a Deus. Se ele louvasse aquele computador para descobrir, eita, dá certo igual a lição, viu? Ele sempre canta assim, dá certinho para a lição, viu? Louvado seja Deus. Quero aqui cumprimentar a igreja na paz do Senhor. Agradecer a Deus por esse momento que estamos aqui, né? Já temos ouvido aqui a palavra do Senhor, muito maravilhosa para nós. Enquanto o pastor falava ali da morte, porque é crente e morreu de Covid, isso, aquilo, outro. Quer dizer que